Hello, children. Good morning. Hello, family. Vamos à nossa aula de inglês de hoje, né? Capítulo 10, página 119. What time is it? Que horas são? Nós vamos falar a respeito do horário, de relógios, né? Então, a gente tem um diálogo aí nessa página da mãe com o filho, ó. What time is it? Que horas são? E ele responde, tem um relógio aí marcando que horas? 7 horas em ponto, né? Ele responde, it is 7 o'clock. It is time to go to school. São 7 horas em ponto, é hora de ir para a escola, né? Aí a gente tem um reloginho mais abaixo que está marcando 2 horas, né? 14 horas, né? 2 horas. E o outro está marcando 8h30, né? 8 horas, 8h30. Então, what time is it? Para o relógio das duas. It is 2 o'clock, né? São 2 horas. E o outro, que é 8h30. What time is it? It is 8h30, né? São 8h30, certo? Então, nesse capítulo, a gente vai trabalhar também com os números, os nomes dos números. Por quê? Para a gente verificar a hora, a gente utiliza também os números, né? Eu acredito que vocês já aprenderam a olhar a hora, né? No relógio aí, né? Que eu percebi que na aulinha de matemática vocês estavam estudando, não é mesmo? Então, a gente vai utilizar os números em inglês também para falar com relação às horas, tá? Então, ó, a tia vai explicar um pouquinho aqui. No inglês, nós temos o clock, que é o relógio, né? Que é se referindo a esse relógio grande, relógio de parede, por exemplo, o clock. Mas também temos o watch, que é o relógio de pulso, tá? Então, vocês podem encontrar aí, para se referir a relógio, quando é relógio de pulso, watch, watch. E quando é relógio de parede, relógio grande, se refere clock, clock, certo? E também, por exemplo, o time, ele pode ser usado para horas ou tempo, né? Alguma coisa se refere a tempo, também é usado o time, certo? Ou a horas. Com relação a horas, a gente tem algumas formas diferentes de falar, assim também como no português. Por exemplo, a gente pode falar são 8h30, ou podemos falar são 8h30, né? A gente não usa esse termo também. Então, o clock, né? What time is it, né? Por exemplo, quando eu digo, aqui a perguntinha, what time is it? Que horas são? Quando eu digo, it is 7 o'clock, né? São 7 horas, né? São 7 horas. Então, eu posso usar o o'clock, né? O número mais o o'clock para dizer que são 7 horas. No caso do 8h30, eu posso usar o quê? It is 8h30, que são 8h30, né? Ou eu posso dizer também half past, aí no caso aqui, 8, né? Half past 8, são 8h30. Então, ó, half past significa o 30, aí que é o meia, tá? São 8h30, certo? Aqui a tia vai colocar o exemplo, a tia usou o exemplo da atividade de vocês, mas eu vou usar o 8. Então, né, eu posso usar o half past 8 para dizer que são 8h30. Half past 8, são 8h30, ok? Então, aí vocês têm algumas atividades aí, vocês vão fazer o quê? Observar o relógio, né, e vão dizer que horas são, tá? Nessas atividades, nós vamos utilizar aí o clock, né? Por exemplo, no primeiro exemplo tem aí, o reloginho está marcando 1 hora. Aí vai ficar como? It is 1 o'clock. It is 1 o'clock. Certo? São 1 hora, né? Na letra B, o que vocês têm aí? Tá marcando o quê? O relógio B. Está marcando, esse que está marcando as 3 horas, né? Certo? E aí vocês vão escrever como? It is 3 o'clock, né? Certo? Observem as horas aí e completem essas atividades. Lá na página 121, você tem
Listen to your teacher and circle the correct time. Ouça a sua professora e circule o horário que eu falar, né? Então, vamos lá, presta atenção aí. Lá na página 121. 10, 45. 45. 10, 45. O'clock, né? 10, 45 o'clock. Vou dizer só o horário. Aí vocês vão procurar onde é que tá marcando esse horário, tá? 8 o'clock. 8 o'clock. 9:30 o'clock. Ou 9 half past. 9 half past. Que seria o quê? 9:30 ou 9:30, né? Certo? 2 o'clock. Ok? Então, a tia falou 4 horários aí. 10:45 o'clock. 8 o'clock. 2 o'clock. 9 half past, né? 9 half past, ou half past 9, né? Half past 9, que é 9:30, certo? Encontrem aí, circulem esses horários. A gente tem um joguinho aqui também na página 122 e 123, né? Que se vocês quiserem utilizar aí na casa de vocês, vocês fiquem à vontade. Na página 124, nós temos aí alguns relógios, tipos de relógios espalhados aí no mundo. São aqueles relógios, aqueles monumentos, né, bem grandes aí, e tem ao redor de todo mundo. Esse primeiro aí, ó, é New York City. Ele fica em Nova York, né? Esse relógio aí. The Grand Central Terminal Clock, né? É um relógio que tem lá um monumento muito grande em Nova York. Tem esse outro em Amsterdã, né? Também. Temos esse outro relógio em Prague, né? Prague. The Prague Astronomical Clock. Do Big Ben, né? Big Ben. Em Londres, na Inglaterra. Tem o relógio de Hotel de Ville, em Paris, na França. Tem o Glockenspiel Clock. Nossa, esse aqui a tia nem consegue falar o nome direito. Que fica lá na Austrália, né? Então, esse aqui é para vocês conhecerem alguns dos relógios aí espalhados aí no mundo, né? Certo? Na atividade da página 125, vocês têm aí, vão recortar as figuras da página 127 e vão colar de acordo com a imagem aí da página 125. Vocês têm o quê? Afternoon, lembra dos comprimentos com relação a manhã, tarde, noite, né? Afternoon. À tarde, que horas são à tarde? Aí vocês vão colocar aqui o desenho que se encaixa aqui no período da tarde, né? Tem 2 desenhos aí com relação ao período da tarde. O morning, que é de manhã, né? Night, quando vai dormir. E o morning também, né? Então, tem 2 morning, 1 night, 2 good, 2 afternoon, que é a tarde. Então, vão recortar e vão colar aí no local adequado, certo? E aí, nessa atividade, a gente finaliza aí a respeito das horas, tá? Na próxima aula, nós vamos ter o trabalhinho de avaliação parcial e vamos rever alguns conteúdos nas atividades extras aí, tá bom? Beijão, tchau, tchau.